queria perguntar o quanto você crê que Deus pode usar você de uma maneira sobrenatural, apesar de suas fraquezas e limitações. O quanto que Ele pode usar você para impactar vidas e anunciar as maravilhas de Deus àqueles que necessitam de salvação. Você crê nisso? Olha, alguns creem, mas até o final dessa mensagem todos vão crer, amém? Quantas vezes você sentiu medo ou receio de abrir os lábios e deixar fluir palavras de Deus para alguém que estava próximo a você? Eu queria meditar com vocês nesse tema, né? Olhando para um grupo de pessoas, o que aconteceu com um grupo de pessoas que, apesar de serem simples, limitados, apesar de até mesmo terem abandonado o Senhor por um momento, ainda assim foram restaurados e se tornaram instrumentos de salvação para muitos. Para isso eu quero que você abra aí a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Vamos ler dos versos 1 até o verso 12. Atos 2, 1 a 12. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Até aí. Queridos, esse evento sobrenatural que aconteceu no dia de Pentecoste provocou um impacto sobre todos os que estavam em Jerusalém. Pentecoste era uma das 3 principais festividades que acontecia, e ali para a cidade de Jerusalém afluíam pessoas de todo o mundo, como nós podemos ver aqui no texto, e a capacidade da cidade triplicava. Mas o fato mais intrigante naquele dia foi o falar sobrenatural com que os discípulos falaram. E sobre isso eu queria conversar com vocês. Por que aquele falar foi um falar sobrenatural? Em primeiro lugar, o aspecto sobrenatural daquele falar dos discípulos naquele dia é porque eles foram capacitados a falar em outros dialetos. A palavra para línguas, a palavra grega ali é glossa, que significa dialeto, um idioma estrangeiro. Eles começaram a falar não em línguas que não eram compreensivas para eles, mas todos aqueles habitantes conseguiram entender. Então, isso foi um fenômeno natural, porque eles começaram a falar em outros dialetos as maravilhas de Deus, de forma que habitantes de mais de 14 etnias diferentes puderam entender o que estava sendo proclamado. Então, o que acontece, queridos, é que quando algo semelhante a línguas como que de fogo repousou sobre cada um daqueles 120 discípulos que estavam ali reunidos, diz a palavra que eles foram cheios do Espírito Santo. E eu quero abrir aqui um parênteses para dizer da importância da igreja estar reunida, buscando o Espírito Santo. Quando a igreja se reúne
para buscar o Espírito Santo, você pode ter expectativa de que o sobrenatural vai acontecer. Por isso, queridos, esse movimento que está sendo cada vez mais conhecido aí dos desigrejados, isso não é de Deus. A igreja precisa se reunir. Amém? Então, aconteceu uma experiência sobrenatural nunca antes vista ou vivida. O que aconteceu? Ao abrirem os lábios para emitir uma comunicação por meio de palavras, saíram-lhes dos lábios palavras em outros idiomas, que eles nunca tinham estudado, que eles nunca tinham aprendido. Provavelmente nem sequer sabiam o que estavam falando, sendo-lhes uma comunicação completamente sem sentido. Porém, aqueles que estavam nos arredores podiam entender completamente aquilo que era anunciado. Esse é o primeiro fenômeno sobrenatural. Você imagina que o esforço que existe, que é necessário para você aprender uma língua estrangeira. E ali nós tínhamos representantes de diferentes línguas. Eu imagino que muitas dessas línguas ali, representadas por etnias diferentes, eram muito difíceis de aprender. Não se tinha tempo de estudar e de aprender, mas de repente, por um agir sobrenatural de Deus, quando o Senhor decide se manifestar e fazer conhecidas as suas maravilhas, Ele não está limitado à capacidade humana, ao conhecimento humano, à habilidade humana de aprender uma língua A, B ou C. Ele simplesmente faz o que Ele quer, porque ninguém detém o agir do Espírito Santo. Então esse foi o primeiro aspecto sobrenatural. Foi o falar sobrenatural porque falou-se em outros idiomas, sem nunca se ter estudado ou aprendido outra língua. Mas o impacto desse falar sobrenatural foi resultado não apenas daquelas pessoas ali, daquela população que estava ali reunida, ouvir os discípulos falar na língua materna desses povos representados, mas também foi sobrenatural devido ao fato de como eles falaram e do que eles falaram, do teor do que falaram. Aqui nós encontramos então um segundo aspecto desse falar sobrenatural. Volte aí comigo os olhos para o verso 4, Atos capítulo 2, verso 4. Diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Na Almeida Fiel e Corrigida diz, conforme o Espírito os capacitava que falassem. Então, na verdade, no original grego, no português aparece duas vezes nesse versículo 4, aí, como está aí, muito obrigado, Amori. Aparece o verbo falar, aparece lá na segunda linha falar e aparece na quarta linha falar. Só, queridos, que na verdade, essas duas palavras no original, elas são duas palavras distintas. O verbo que está lá se referindo a falassem no final do versículo é apothengomai, é um verbo diferente do primeiro verbo falar, que é lalel. E aí eu fui estudar qual que é a diferença. Eu peguei o mesmo dicionário para verificar qual era o significado que esse dicionário atribuía para cada uma dessas palavras. E há uma diferença significante que nos abre a compreensão, que nos faz entender, então, qual era a razão da admiração daquela população que estava ali vendo aquele fenômeno acontecer. Então, o dicionário Thiers, ele define as palavras da seguinte forma. A primeira palavra, que diz que eles começaram a falar, é a palavra grega laleo, significa emitir voz usando palavras. É o mesmo que conversar, dizer, usar palavras para expressar um pensamento. Ou seja, é o falar de uma forma geral. É o comunicar de uma forma geral, simples. Esse é lalel. Talvez é a palavra mais usada, mais comum para falar. Já a outra palavra, que está lá no final do verso, o Espírito Santo concedia que eles falassem, é a palavra grega apothengomai, que significa pronunciar não uma palavra da linguagem cotidiana, mas uma palavra pertencente a um discurso digno e elevado. Você consegue perceber a diferença?
Portanto, queridos, se o fato de pronunciar palavras em um outro idioma, em um idioma estrangeiro, em um outro dialeto, já era em si algo impactante, sobrenatural, a diferença dessas palavras faladas aqui nos mostra que o linguajar pronunciado pelos discípulos não era uma linguagem coloquial, a linguagem que a gente fala no dia a dia, mas eram palavras que formavam um discurso de alto nível, uma proclamação elevada, que mesmo em sua língua materna, aqueles discípulos jamais seriam capazes de comunicar. É interessante que esses dias atrás eu recebi um e-mail com o resultado de uma causa na justiça, um julgamento que foi feito, e o advogado me mandou o e-mail com o título do e-mail dizendo assim, sentença favorável dada a você. Essa parte, o título do e-mail eu entendi. Daí eu fui ver a peça jurídica, né, da sentença. E eu comecei a ler aquela peça, irmãos. Era em português. Mas apesar de ser em português, eu não entendi o que estava escrito ali. Porque era um linguajar extremamente assim, sofisticado, era um linguajar de jargões jurídicos que eu só entendi que eu ganhei a causa por causa do tema. E por causa que lá no final ele dizia assim, se eles quiserem, eles podem apelar. Mas o texto, o teor, eu não entendi. Eu não estava familiarizado com aquela linguagem, com aquele linguajar. E olha que eu estudei, eu tenho um nível de estudo, mas eu não compreendia. Então, eu estou trazendo essa situação aqui, porque você imagina um grupo de pessoas sem instrução, sem conhecimento, de repente se põe a falar não apenas num outro idioma, mas falando com um linguajar de alto nível, de um discurso muito elevado. Isso é o que significa apothengomai. Não era uma comunicação qualquer. Então, queridos, é por isso que a multidão ficou atônita e maravilhada. Veja aí no verso 7 o que eles dizem. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Veja que nessa pergunta aqui, a gente encontra um elemento cultural vigente na época. Quando diz assim, acaso não são galileus? Ora, ali o território de Israel, que estava sob domínio romano, ele era dividido em diferentes partes. Havia Idumeia, havia Judéia, havia Galileia. Eles não estão dizendo aqui, cara, não são idumeus esses que estão falando? Não são de outra parte esses que estão falando? Eles mencionam galileus. Por que será que eles mencionam galileus? Porque, queridos, havia naquele tempo uma discriminação em relação aos habitantes da Galileia. Que discriminação era essa? Os galileus, que já estavam ali na borda, já próximos às nações gentílicas, os galileus, os habitantes da Galileia, eles tinham dificuldade de pronunciar os sons chamados guturais, que são aqueles sons graves que emanam da garganta. E além disso, eles comiam, eles pulavam algumas sílabas, eles engoliam algumas sílabas ao falar. Então isso fazia da forma deles falarem, os galileus, algo engraçado. Ou seja, eles eram desprezados pela nata do conhecimento que estava em Jerusalém. Eles eram considerados como caipiras, eles eram zombados. É mais ou menos como se a gente pensasse hoje, sem ofender ninguém aqui, mas às vezes a gente acha engraçado a forma lá da pessoa simples do sertão do Nordeste comunicar, o sotaque, as palavras, o vocabulário que é usado, a linguagem simples, ou do gaúcho, né, lá do interior, ou do mineiro, né, que come às vezes as sílabas, e a gente identifica esses regionalismos, e a gente até brinca e acha engraçado a forma de falar. Havia isso aqui, mas de uma forma pejorativa, de uma forma discriminatória, de uma forma que rebaixava. E dizia, como assim galileus? Por quê? Porque os galileus eram facilmente identificados pela sua forma de falar. Lembra que quando Jesus está sendo julgado, Pedro está lá do lado de fora, se aquecendo, e alguém o denuncia dizendo, certamente você é um deles, porque o teu modo de falar te denuncia.
Não é porque ele falava palavras de amor como Jesus falava. Não é porque ele falava discursos de justiça e de ajuda ao... Não é isso que identificou Pedro. Era a pronúncia, era o sotaque. Era aquele linguajar, vamos dizer assim, pobre, era aquele linguajar característico dos galileus. Então, havia inclusive um ditado popular em latim, Magis ad arma quarmat literas et lingua sidonei, que dizia assim, Galileus são capazes de pegar em armas ao invés de aprender letras ou línguas. Olha como que os galileus eram vistos pelos demais de Israel. Eles eram vistos como aquela pessoa, chucra, sem instrução. Ele era visto como aquelas pessoas que eram capazes de só fazerem serviços braçais, porque não teriam a capacidade cognitiva ou inteligência que os fizessem aptos para aprender uma língua, para pronunciar, para ter habilidade na comunicação. Havia essa pecha, havia essa identidade colocada sobre os galileus. Então, de repente, quando a multidão ouve aquele barulho, aquele som como de um vento impetuoso, e eles afluem para aquele lugar onde estavam 120 discípulos, e de repente eles começam a ouvir aqueles discípulos em primeiro, falando em diferentes idiomas. Aquele pessoal que nunca teve acesso à instrução, porque a pergunta aqui, queridos, que eles fazem, não era simplesmente uma questão de discriminação, mas era uma questão de constatação. Ser galileu indicava que a pessoa provavelmente não tinha acesso a estudos. Que, olha, malemar ela falava a sua língua materna e ainda assim de uma forma errada, de uma forma rústica, não polida, sem eloquência, com sotaque e um vocabulário muito simplório. Então eles afluem para aquele lugar e vê aquele monte de gente simples, porque aqui não era um Paulo, um homem erudito que falava o hebraico, o aramaico, o grego, que conhecia a poesia, que conhecia a ciência. Não, era um homem simples, era um homem do campo, era um homem da classe social mais simples. E aí eles veem aqueles homens falando em outros idiomas, e falando não a linguagem coloquial, mas falando uma linguagem de alto nível. Uma linguagem, quem sabe, que se comparava com o nível dos filósofos, dos epicureus, dos homens mais habilitados na arte da comunicação, eles estavam falando isso. Então esse foi o segundo aspecto sobrenatural do falar. E aí nós encontramos um terceiro aspecto sobrenatural desse falar. Eu quero que você volte os seus olhos aí para Atos capítulo 2, verso de número 11. Olha o que aquela população declara sobre o que eles ouviram falar. Nós os ouvimos declarar o quê? As maravilhas de Deus em nossa própria língua. Queridos, a palavra grega para maravilhas é megaleios. E essa palavra, ela na maioria das traduções, eu estudei ali em várias traduções diferentes da Bíblia, a maioria das traduções vai definir essa palavra maravilhas como maravilhosos feitos de Deus. Poderosos feitos de Deus, maravilhosas coisas que Deus tem feito, poderosas obras, grandes coisas que Deus tem feito. Então essa população, ela estava vendo isso. Esses homens, eles estão falando, em primeiro lugar, na nossa língua, algo que eles nunca estudaram e não teriam condição de aprender. Segundo lugar, eles estão falando num nível de sofisticação, de eloquência, um jargão, palavras, um discurso de altíssimo nível, que nem mesmo na língua deles eles seriam capazes de proclamar e pronunciar. E não somente isso, eles estão falando de poderosas coisas que o Deus do universo tem feito. Ou seja, queridos, as palavras que os lábios daqueles discípulos estavam pronunciando, aqueles galileus, aquela gente simples, estavam contando os maravilhosos feitos de Deus. Não eram palavras simples que compunham um simples sermão, mas eram expressões perfeitas, elevadas de louvor,
Ou seja, reconhecimento das poderosas obras que Deus realizou. Esse foi o terceiro aspecto sobrenatural desse falar. Ou seja, o teor do que foi anunciado naquele dia, os maravilhosos feitos de Deus. Agora, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Analisando esses três aspectos sobrenaturais daquele falar sobrenatural naquele dia. Porque através daquela experiência sobrenatural, queridos, pelo menos 14 etnias distintas ouviram em sua própria língua materna pessoas incultas, simples, proclamando um discurso altamente elevado que declarava as magníficas ações de Deus. Isso aconteceu naquele dia de Pentecostes. E sabe o que se cumpriu ali em Jerusalém? Palco daquela celebração que reunia gente de diferentes partes do mundo, de diferentes contextos sociais. Aconteceu o que Paulo declara em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Vamos ler 1 Coríntios 1, 27 e 28. Um verso conhecido, né? 2 versos conhecidos que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Talvez enquanto você lê ou ouve esse versículo, você está se identificando com esses adjetivos aqui que Paulo explica. Eu queria até ler esse versículo aqui na versão A Mensagem, de Eugene Peterson, e diz assim: não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Foi isso que aconteceu naquele dia. Ninguém jamais poderia esperar que galileus, que homens com aquela pecha sem cultura, sem instrução, sem sequer ter habilidade de falar a sua própria língua de uma forma adequada, que eram zombados, que eram tidos como caipiras, que eram discriminados, abrirem os lábios para falar em outros idiomas, de uma forma elevada, de um discurso de alto nível, os feitos poderosos de Deus. Só Deus que faz essas coisas para confundir as sábias, as entendidas, as que se acham inteligentes. Então, queridos, naquele dia os 120 discípulos estavam reunidos. Qual era a condição em que esse evento aconteceu? Eles estavam reunidos. Como eu falei antes, é tão importante a igreja estar reunida. Outra coisa, eles estavam na expectativa. E é sempre importante quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente se reúne para buscar Deus. Não entra aqui de qualquer forma, não entra aqui na dúvida, dizendo, será que vai acontecer alguma coisa? Sempre venha com expectativa, porque Deus ama ver um coração com expectativa. Eles estavam reunidos com expectativa e eles estavam em oração. Queridos, a reunião de oração é muito importante. Na reunião de oração, milagres acontecem, o Senhor se manifesta. Deus ama quando a igreja o busca em oração. O Senhor declara: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Esse é o propósito de existir um lugar como esse. É um lugar onde nós oramos. Se a gente se reunir para fazer qualquer outra coisa, perde o propósito de ser igreja. Eles estavam em oração. E diz ainda que estavam em obediência a uma orientação do Senhor, porque o Senhor Jesus tinha dito para eles: não saiam de Jerusalém antes que se cumpra a promessa que vocês ouviram da parte do meu Pai. Ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Naquele dia, em Pentecostes, lá no capítulo 2, naquela festa, essa promessa se cumpriu, o Espírito Santo de Deus veio, eles foram cheios,
E à medida que eles foram cheios, o sobrenatural os tomou. A linguagem deles se tornou uma linguagem sobrenatural. E a partir daquela linguagem sobrenatural, eles puderam testemunhar os feitos poderosos de Deus para nações diversas do mundo, de uma tacada só. Então, queridos, quando Deus encontra em nós, quando Deus encontra em você um coração humilde, um coração obediente, um coração fiel e desejoso de ser usado por Ele, um coração que congrega, um coração que ama estar no meio dos irmãos, buscando ao Senhor, esse coração, essa pessoa vai ser cheia do Espírito Santo. E a partir dessa experiência sobrenatural, seus lábios passam a ser um instrumento de proclamação, de uma forma excelente e impactante, das maravilhas de Deus. Talvez você olhe para você e diga: pastor, eu não tenho um curso de teologia. Pastor, eu não tenho um conhecimento tão profundo das Escrituras. Pastor, eu não sou tão capacitado para comunicar e para falar. Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu não tive acesso a um grau de estudo, de ensino. Pastor, as pessoas me olham de uma forma que elas não acreditam em mim. Talvez muitos de nós aqui tenhamos pensamentos como esse, nos sintamos incapazes, nos sentimos incapazes. Mas Deus não olha para a sua capacidade. O que Deus quer fazer através do Espírito Santo de Deus não depende da sua capacidade. Porque senão a glória seria sua, meu irmão. Quando Ele toma pessoas exatamente como eu e você, pessoas limitadas, pessoas simples, a glória é dEle. Então, se você pensa: puxa, será que Deus pode me usar, pastor André, para eu falar das maravilhas, dos feitos poderosos de Deus, para o meu vizinho, para o meu colega de trabalho, para aquela pessoa que senta no ônibus do meu lado? Será que Deus pode me usar? Você não precisa ter medo. Abre a tua boca e o Senhor encherá. Confie não na tua capacidade, não no teu estudo, não na tua eloquência, não na tua habilidade. Confie no que Deus é poderoso para fazer através de um coração humilde, obediente, que tem expectativa e que deseja ser usado por Ele. Não podemos duvidar ou subestimar o que o Senhor é capaz de fazer mediante o agir do Espírito Santo em nós, queridos. A despeito de nossa limitação humana, ou de como as pessoas nos veem, ou do que pensam de nós. E nós vivemos em um tempo marcado por tantos discursos, preleções, falas diárias, né? Um tempo onde tantas pessoas fazendo um hábil uso de uma linguagem persuasiva, sofisticada, bem elaborada, angariam para si milhares de seguidores. Nunca houve tantas preleções como a gente encontra hoje. Canais de todo tipo, de toda cor, gente seguindo tantos, impressionados pela oratória, pelo discurso. Queridos, num tempo como esse, nós precisamos ser instrumentos de Deus, sob a ação do Espírito Santo, para comunicar ao mundo os poderosos feitos de Deus, sem presunção de sabedoria ou de eloquência humana, para que a glória seja só dele. Então, como disse Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. Olha a atitude de Paulo, ele diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Me deixe dizer uma coisa para você.
a palavra de Deus em si, empoderada, mediante o agir do Espírito Santo de Deus, é viva e ela é eficaz para convencer o pecador. Não são os nossos argumentos, não é aquela lógica bem pensada, não é aquele discurso de antemão preparado que vai levar o coração humano a se convencer. É a palavra de Deus que faz isso mediante a ação do Espírito de Deus. Nossa parte nesse processo, queridos, é somente ser o veículo de comunicação das maravilhas do Senhor. Pode ser que vai haver situações que você vai falar coisas que talvez no momento nem mesmo você entenda a profundidade delas. Eu vejo muito isso acontecer. É tão frequente. Às vezes Deus levanta uma pessoa, nós temos visto muito acontecer aqui no nosso meio, em reuniões. Deus levanta uma palavra e uma pessoa começa a entregar uma palavra, a pessoa nem sabe do que está falando, mas aquela pessoa que está recebendo, ela está sendo poderosamente impactada. Porque é uma palavra do Espírito, transformando aquela vida. E aí você vê a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a se quebrantar, e você que está sendo usado não entender, mas o que eu falei? Não é o que você falou, é o que o Espírito de Deus comunicou através do que você falou. Então eu queria encerrar essa mensagem lembrando de uma promessa do Senhor Jesus em Lucas 12:12, quando ele diz assim: porquanto o Espírito Santo lhes dará as palavras certas no momento oportuno. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser esse instrumento de Deus? Você crê que Deus pode usar você? Deus tomou pescadores, homens simples, homens que eram discriminados, homens que ninguém acreditava em qualquer potencial que eles pudessem ter. E Deus os usou de uma forma maravilhosa. Ele continua sendo o mesmo hoje e o será para sempre. Você quer ser usado por Deus? Eu quero convidar você a se colocar de pé e apresentar isso para o Senhor, esse desejo, dizer: Senhor, eu quero ter uma visão diferente a partir de hoje. Eu não quero olhar para a minha capacidade, para o meu talento, para o meu estudo, para as minhas competências. Eu quero simplesmente ser um coração quebrantado, humilde, com a vida no altar em santidade, como um vaso à tua disposição. E que o Senhor, através de mim, flua a tua palavra. Deixe os homens que precisam de salvação conhecer os poderosos feitos de Deus. Que o teu Espírito Santo, agindo, movendo no sobrenatural, use a minha vida a despeito de quem eu sou, de toda a minha limitação, de toda a minha simplicidade. Mas que vidas sejam alcançadas e fiquem impressionadas com quem o Senhor é. E se voltem para ti. E se você for dar sequência e ler o restante dessa história, você vai ver que Pedro se levanta, é de manhã, 9 horas da manhã, e ele, cheio de autoridade, um homem que pouco tempo atrás havia negado o Senhor, havia feito algumas coisas que o deixaram tão envergonhado, constrangido, mas agora ele se levanta numa autoridade que só o Espírito de Deus podia dar. E ele prega uma palavra no poder do Espírito Santo e 3.000 pessoas se entregam ao Senhor Jesus. Por que Deus não pode usar a sua vida? Não é? Deus não usa somente pastores, missionários, obreiros, presbíteros, qualquer um de vocês. Basta uma disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Amém? Feche os seus olhos e comece a falar. Comece a responder ao Senhor de acordo com essa palavra que a gente recebeu. Comece a ver o poder e a capacidade, o que Deus pode fazer através da sua vida. E se coloque à disposição e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser esse instrumento lá no meio da minha família. Eu quero ser esse instrumento lá no meu ambiente de trabalho, lá na minha vizinhança, Senhor. Eu quero ser esse instrumento na minha casa, por onde eu passar, Senhor. Eu quero ser esse instrumento diante das pessoas que trabalham comigo. Senhor, eu quero
anunciar os feitos poderosos do Senhor. Eu quero experimentar o fluir, o sobrenatural do Senhor através de mim, tocando na vida de pessoas e levando pecadores ao conhecimento de Cristo, Senhor. Nisso eu me alegro e me regozijo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, essa palavra tão linda, tão poderosa, essa palavra que nos enche de alegria, de ânimo, de esperança, de saber que da forma como que o Senhor usou aqueles homens na sua simplicidade, o Senhor pode encontrar em nós também, a despeito de nossas limitações, um vaso a ser usado pelo Senhor para a tua glória. Senhor, nos colocamos aqui diante do Senhor, dizendo, eis-nos aqui. Senhor, queremos ter aquele coração como dos discípulos, que aguardavam com expectativa, que buscavam em oração, que se reuniam e que viviam em uma obediência à instrução do Senhor, e através disso, Senhor, o teu toque alcançou milhares de pessoas. Encontra em cada um de nós corações assim, Senhor, porque são esses que o Senhor busca para confundir os sábios e entendidos. E ao Senhor seja toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.